Olá, eu sou Gisele Tressi e esse é o Projeto Pílulas, um projeto de 3 episódios sobre produção cultural. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre produção independente. Então fica ligado e roda a vinheta. No episódio de hoje a gente vai falar sobre produção cultural independente. Então, para você que está sonhando em organizar os seus projetos e tocar sua vida de uma forma independente, vem comigo que eu vou te dar ótimas dicas. Antes de tudo, é super importante vocês entenderem quais são as funções que você precisa aprender para estar nessa vida de produtor. Você pode ser um produtor solo, duplas, grupos ou coletivos. Se você for uma pessoa solo, você vai precisar de saber todas as ferramentas de trabalho. Se você estiver trabalhando em dupla, é muito mais possível ambos saberem das ferramentas, mas fazerem divisões de tarefas que torna a vida muito mais fácil. É produção! Se vocês forem um grupo ou coletivo, vale muito entender dentro do coletivo quem pode assumir qual parte. Então dá para você aprender sobre ferramentas de trabalho, sobre divisão de tarefas dentro do grupo e ainda pensar na parte da economia criativa, que é como empreender outros produtos dentro do mesmo projeto. Então vamos lá? Saber um pouquinho mais de tudo, dividido por partes para ninguém se perder. Então pega lá seu lápis, caneta, papel, aplicativo, anota e vem comigo. Produção independente. Vamos começar pela organização básica e, na minha opinião, fundamental. Você precisa se pautar. O que significa isso? Você precisa saber escrever sobre si mesmo e sobre seu trabalho. Você vai precisar de uma mini bio, aquilo que fala sobre você, sobre a sua trajetória. Não é que nem um currículo para a empresa, sabe? Desencana desse currículo para a empresa. Coloca como texto mesmo, tratando das suas experiências, do que você já passou. Se você tem pouca, mesmo assim rola de escrever, sabe? Como foi sua trajetória, mesmo que ela tenha sido aprendendo com os mestres da rua, né, que são tão sagrados e consagrados dentro do circo. Então, em primeiro lugar, escreve sua mini bio. Ela não precisa ser gigante, na verdade, se ela for pequena, melhor ainda, porque ela pode sair nas publicações futuras que vão haver. Segundo, você precisa ter release, sinopse do seu espetáculo. O que é o release? De forma básica, o release, você vai trazer dentro desse texto tudo o que aconteceu. Quem que é a ficha técnica, como é que você chegou nessa ideia, como é que o projeto foi desenvolvido, de onde é que vem a obra. Ela é o texto jornalístico. Ela é onde você vai chamar a atenção para as pessoas quererem assistir você, queridinho. Com esse texto do release, é sempre o texto jornalístico, aquele que vai atrair o seu público para o seu espetáculo. A sinopse. A sinopse nada mais é do que um resumo do seu espetáculo. Então, por favor, não erra mais. Não confunda release com sinopse. Deu para entender? A sinopse, ele é um texto curto ou longo que vai tratar sobre o espetáculo. Ela pode ser um texto poético, que vai trazer a visão da imersão. Ela pode ser uma frase que vai falar de forma direta. Se você vai fazer um espetáculo circense cheio de habilidades, às vezes você pode colocar isso na sinopse, tudo que você vai fazer de habilidades. Se tem aéreo, se é malabares, se tem trampo wall, se tem tudo que você puder colocar é bom. Isso vai depender da poética e da dramaturgia de cada espetáculo, mas a sinopse vai ser sempre o resumo. Vamos falar um pouquinho da métrica agora? É muito importante que, se você está preparando o seu material para se colocar no mercado de trabalho, que você tenha em alguns formatos. Tanto a sinopse quanto o release você tem que ter em 500 caracteres, 1000 caracteres, nunca passando de 2000 caracteres. E esse é um padrão internacional. Quando você já estiver com todo o seu material organizado e for enviar para festivais internacionais, vocês vão perceber que esse é um padrão exigido. Bom lembrar também que sinopse é sempre bom ter em 200 caracteres, que é um texto bem curtinho que às vezes vai embaixo da foto do teu espetáculo para algumas divulgações. E por falar em foto, é sempre bom lembrar que você precisa de 3 fotos em alta resolução para colocar no seu material. 3 fotos em alta resolução é muito importante. A gente que está aqui da produção para vender, sobretudo, é algo fundamental, que vá para divulgações essas fotos, vão para as impressões, e é bem legal vocês terem 2 na horizontal e pelo menos uma na vertical para poder ter variedade. Juntando tudo isso, você tem o que a gente chama de press kit. Mas para um press kit ficar bem bonito, que é o kit que vai para a imprensa ali, né, geralmente,
e para os programadores e vendas em geral, é muito importante você ter um vídeo promocional do seu trabalho. Não tem um vídeo promo? Não se desespera, não é realmente necessário. Você pode ter um vídeo do seu ensaio, por exemplo. Não precisa ser um vídeo super editado, mas é importante que quando você está falando de se colocar no mercado, é importante que você tenha alguma demonstração prática do teu trabalho. Outra dica também é, se você tem ensaios regulares, sempre apresentar essa agenda para que as pessoas possam ir assistir o seu ensaio, opinar e ou aprovar aquilo que elas estão contratando. Depois que o seu press kit está montado, que também a gente pode dizer aqui como um kit de venda, tem uma coisa fundamental que você vai precisar, que é o rider técnico, que são as informações técnicas do seu espetáculo. Ah, Gisele, meu espetáculo é super simples. Não importa, faz seu rider técnico bonitinho, montadinho, num PDF. Ajuda a gente. Vamos lá, produção. Então, o que você vai precisar? Dizer sobre o seu esquema de luz, de montagem e tudo que vai no seu espetáculo. Seu espetáculo é uma maleta? Ótimo. Diz que o seu cenário é uma mala com picadeirinho. Você vai descrever a carga, a quantidade de volumes, o peso e a cubagem. Não sabe a cubagem? Dá um Google. Tem site que calcula direto pra você. Você bota lá as medidas, coloca o peso você tem que saber. Lembra que a gente tá falando de produção independente aqui. Quanto mais informações sobre tudo que você produziu pra você tiver, vai ser um sucesso. Tem que ter o kit de venda, tem que ter foto? Tem que ter foto, tem que ter release, sinopse, tem que ter mini bio, sabe a mini bio que eu te falei pra escrever? Tem que ter mini bio 200, 100, 1500 caracteres no vídeo, o vídeo tem que ter também. Tem rider, tem que ter rider de luz, rider de som, rider técnico, tem que ter técnico. Não dá pra ser sozinho não, tem que ter equipe. Se puder também, um assessorzinho de comunicação pode ter também, viu? Pede lá pro amigo revisar e escrever, tá? Não esquece. Tchau! Então a gente começa por essa parte que é cenário. Se você não tem o desenho técnico do seu cenário de frente, coloca ali uma foto só do seu cenário montado, para a pessoa entender como o seu cenário fica feito de frente. Se você tiver uma pessoa que já trabalha na sua técnica, pede para desenhar a planta baixa, que é ele visto de cima, como vai encaixar, sobretudo se tiver iluminação. Ah, mas meu espetáculo não tem luz. Ótimo, então escreve lá que seu espetáculo só precisa de iluminação ambiente. Que vai que a pessoa te programa para estar à noite. É só a iluminação ambiente vai bastar? Tem que começar a pensar nisso também. Então tem que sim ter o descritivo da iluminação. Iluminação tem que estar confortável para a plateia, não pode cegar uma malabarista. Tem que se preocupar com isso sim. Outro aspecto técnico que a gente precisa falar é sobre as montagens. Para você que tem espetáculo que possui aéreo ou instalação de equipamentos, tem que ter um técnico com NR35 que vai te ajudar a pensar nessa estrutura de montagem para você colocar lá quais são os itens básicos que você precisa para realizar essa montagem de forma segura. E por fim, o nosso rider de som. Rider de som, de novo, ai Gisele, eu uso uma caixinha no meu espetáculo de rua. Pronto, se você for vender, você não vai usar a sua caixinha, vai usar do contratante, certo? Então você precisa dizer que vai ter uma sonorização para um ambiente X de pessoas. Se seu espetáculo for em arena, palco, você precisa dizer como é a sonorização. Tem espetáculo que precisa de retorno. Você precisa ouvir a música para as deixas, então é legal ter retorno. Então você vai pedir as PAs, que são as caixas de som, e retorno, que são equipamentos mínimos para que você tenha um bom som tanto para o seu público quanto para você. Galera, é muito importante ter ali um técnico de som, um amigo, um brother, um camarada. De novo, tua amiga. Vamos de mulheres na técnica, hein, galera? Sua amiga linda, maravilhosa, operadora de som, iluminadora, vai ali e vai fazer essas questões para você. Ver se o som tá chegando, ligar, passar trilha por trilha, ver se tá chegando lá no fundo da plateia, no meio, como que tá essa sonorização do ambiente. Então é muito importante, mesmo que você seja um artista solo, montar uma equipe de confiança para trabalhar com você. E ó, galera, não tem outra forma. O legal é ver outros riders, pede pros amigos que já estão mais tempo no mercado para dar uma olhada como é que é o material dele, me escreve, eu te conto tudo também, pode deixar aí que ó, a gente troca essa informação sem o menor problema. Olha só, já mandei você fazer um negócio lá, entendeu? Cadê o cronograma? Onde é que tá? Cadê? Olha, o ônibus já chegou, não chegou ninguém, gente. Eu falei. Bom, galera, dando sequência no que você precisa saber para ser um bom produtor independente. Um bom produtor independente. Precisa saber fazer seu próprio projeto. Pensar nele de qualquer forma, seja captando por via pública ou captando por via privada. Então você precisa entender como elaborar um bom projeto. Ou como olhar para aquilo que você já tem para pensar numa circulação, né? Quando eu digo projeto, não tirar do zero o seu novo espetáculo, mas também uma circulação. Uma dica que eu costumo dar
é sempre você saber para quem é o seu público, para quem é que você está fazendo. É muito importante que você entenda. Para mim, uma das perguntas principais dentro do projeto é qual que é o meu público-alvo? Quem é que eu quero atingir com a minha arte? Atingir com a arte é uma coisa muito especial. Então você precisa saber do que você está falando e para quem você está falando. Esse atendimento, ele é muito importante. Nós que somos artistas, produtores, carregamos aí essa obrigação, né? Esse dever cívico e social de levar a arte para todos os lugares. E lembre-se, seu objeto final não é um espetáculo ou uma obra que possa estar acessível nas periferias ou em lugares distantes dos grandes centros urbanos. Lembra que você pode trazer essas pessoas, seja para acompanhar o seu processo de produção ou para vir assistir ou para bater um papo sobre a obra. Você não precisa tornar o seu projeto final acessível, mas é super possível que durante todo o seu projeto você crie medidas de acessibilidade. Quando eu digo acessibilidade, eu digo no sentido de acesso às pessoas, às populações periféricas, às pessoas com baixa renda, os lugares, grupos e companhias de teatro e de circo iniciante. Então, gente, bora compartilhar processo para que todo mundo cresça junto, beleza? Então, vocês sabem exatamente para quem que vocês vão fazer o projeto, e aí você tem que começar a se fazer as perguntas. Como que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Quem vai ser minha equipe? Quanto que vai custar? Então, um bom projeto, ele nasce desse lugar e não das perguntas do edital. É muito comum que as pessoas deixem para pensar nessas coisas quando chega o edital, quando tem ali as perguntas que elas vão se nortear daquelas perguntas para responder. Aí vira uma loucura. Então, não faça isso. Pensa no seu projeto antes, faça uma boa estrutura de tudo aquilo que você quer fazer e de tudo que você pensa. E lembra que um bom projeto é aquele que sempre vai deixar portas abertas. Então, por exemplo, você vai fazer o seu espetáculo e ele é um solo. É importante que nesse solo, de repente, você vá para alguns lugares que te abre a porta para fazer uma circulação, ou que você tire do seu material do designer gráfico um boneco que vai servir para fazer uma animação. Então depois você vai ter um espetáculo e mais uma animação. Se você gostar de tirinha, dá para criar um personagem que vai fazer uma tirinha. Dá para você produzir curta, dá para você produzir audiovisual, dá para você conseguir fazer lives. Tem diversas maneiras de empreender dentro de um único projeto. Então pensem nos seus projetos, sobretudo se for captar na esfera pública, deixem portas abertas para escrever e concretizar outras coisas. Vai ser a melhor forma de você fazer um planejamento para sua carreira. É que sinopse, release, 1000 caracteres, 1000 caracteres, 100, 200, 100, 1500 caracteres. Tem, release, sinopse, isso, anota de novo. Release, sinopse, 1500 caracteres. Presta atenção. Bom, galera, então a gente chegou no final de mais uma pílula e hoje eu falei de produção independente. Então, só para relembrar aqui todos os pontos, eu falei das formas que você pode agir, solos, duplas, grupos, do que você precisa para montar o seu kit de venda, seu rider técnico, seus textos para poder criar um bom projeto. Deixei aqui também na descrição desse vídeo um link para você poder acessar mais materiais para entender como escrever o seu projeto. Na próxima pílula a gente vai falar de organização e planejamento. Então vem comigo e até a próxima!